Isso. Muito boa noite a todos. É bom esse período que fala da Páscoa. Talvez alguns critiquem esse momento. Obrigado. Porque ele não tem muito a ver com Jesus quando a gente pensa na parte comercial, mas todas as vezes que a gente vê algo comercial, não tem realmente nada a ver com as coisas de Jesus Cristo. De qualquer forma, nós precisamos olhar para esse momento e a gente perceber que a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, ouvir pelo menos alguma coisa sobre Jesus. Isso é importante para nós. Hoje você, por exemplo, teve a oportunidade de ouvir um pouco sobre essa história, que foi a história da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E na verdade, o que eu tenho, uma coisa que eu tenho frisado nessa igreja, é que o momento mais importante de toda a história é a cruz de Cristo. Porque foi nesse momento que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi na cruz que Ele disse a sua última frase, e a última frase que Cristo diz é: está pago. Tudo foi pago. Então, eu e você hoje, nós temos acesso direto a Deus, porque um dia o Senhor Jesus foi para a cruz, e a cruz fazia parte do plano de Deus. Quando Cristo vem a esse mundo, Ele já vem sendo dirigido diretamente para lá. E eu hoje quero ver com vocês uma partezinha das Escrituras que fala do momento antes da cruz. Eu quero que a gente olhe hoje para a história de Cristo com Pilatos. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra aí em Lucas capítulo 23, eu peço que acenda todas as luzes, para que aqueles que trouxeram a Bíblia possam acompanhar, tá? E a gente vai ler o trecho do 1 até o 25, então Lucas 23, nós só vamos sair daqui 2 vezes, tá? E eu espero ser breve. A Bíblia diz, no verso 1, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: havei-mes apresentado este homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando-o na presença, nenhuma culpa das que o acusaram acho nesse homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele o
E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, mas somos agradecidos ao Senhor ainda mais porque ela conta a história do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele veio a esse mundo, ó Pai. Obrigado por sua morte na cruz. Obrigado, ó Senhor Deus, pela sua ressurreição, ó Pai. E obrigado porque Ele um dia vai nos buscar. Ele vai, ó Pai, nos levar para junto de Ti, para toda a eternidade. E nós somos gratos. Um dia, ó Pai, aqueles que morreram vencerão a morte. Ó Deus, e todos os que estiverem vivos quando Cristo voltar, ó Deus eterno, pelo sangue de Jesus serão transformados e não passarão pela morte. Mas nós sabemos que se morrermos em Cristo Jesus, ó Pai, sabemos que um dia ressuscitaremos pelo mesmo poder que um dia ressuscitou o nosso Salvador. Te agradecemos pela cruz, te agradecemos ao Senhor Deus pelo Teu amor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Então o primeiro versículo fala de uma multidão que levou o Senhor Jesus a Pilatos. Essa multidão que leva Jesus a Pilatos é o grupo de judeus que, junto com o povo, está acusando Cristo. Cristo foi levado ao Sinédrio para ser julgado. Muito bem. Aí você pode ler nos capítulos anteriores sobre isso. O que me importa hoje é esse encontro. Jesus Cristo e Pilatos. Jesus Cristo e a gente. Porque Jesus um dia também nos encontrou. Jesus encontrará outros. E a questão é: quantos de nós fizemos o que Pilatos fez, ou estamos fazendo o que Pilatos fez, ou faremos o que Pilatos fez? A gente vai lá no verso 2, e a Bíblia diz: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, veja irmãos, pervertendo a nação. Olha o relato de Cristo, você não vai achar isso. Proibindo dar tributo a César. Não, ele pagava impostos. Dizendo que ele mesmo é o Cristo. Cristo nunca disse isso de si mesmo. Cristo só nunca rejeitou a adoração de Deus que ele era nessa terra. Mas ele nunca disse que ele era o rei. Na verdade, Cristo, quando foi descoberto como o Messias, o que ele dizia a muitos: não diga nada a ninguém. Por que Cristo dizia isso? Porque não estavam ainda preparados para receber o Messias que Cristo era. Eles estavam à procura de outra pessoa. E Deus, a sua infinita sabedoria, soberania, misericórdia, amor e graça, envia o Rei da Paz. Um dia ele virá para julgar. Mas aqui Cristo estava vindo como aquele que queria a paz. Então, verso 3, e Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes, é você que está dizendo. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Então vamos lá. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele tinha o poder de soltar Jesus.
Então, a primeira pergunta de hoje é: você sabe o que Jesus representa para este mundo? O que é que Cristo representa para o mundo? Ótimo. Você sabe o que verdadeiramente Cristo representa para você? Eu sei o que Cristo representa para mim. Eu sei o que Cristo veio fazer na cruz por mim. Então, era muito claro para Pilatos que este homem, ele era inocente e não deveria ser morto. Muito bem, Cristo não peca. Por ele não pecar, realmente ele não deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. O que ganhamos no final de tudo, depois de tudo que fazemos, é a morte. Esse é o nosso salário. Mas Cristo não morreu, Cristo não pecou, mas morreu. Se Cristo não pecou, mas morreu, é porque ele precisou levar o pecado de alguém. Eu sei realmente que ele levou o meu pecado para a cruz do Calvário. Muito bem, continuando, verso 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroço ao povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Muito bem, um outro personagem aqui. A gente vê um governador romano e agora a gente vê um rei, tá? Com ascendência entre os judeus. Muito bem. Chega perante Herodes. Herodes esperava o Messias? Herodes, se olhasse para o Velho Testamento, teria que esperar o Messias. Mas é uma coisa óbvia pelo texto, que esse homem não está atrás de Cristo como Messias. Na verdade o texto diz assim: e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito. Olha, quantos de nós temos nos alegrado muito ao ver Cristo, hein? Quantos passaram pela nossa vida e se alegraram dizendo que tinham encontrado Jesus? Quantos de nós? Quantos de nós não foram como Herodes, que ao cair a semente em terra que não era boa, mas era espinhos ou pedras, e se alegraram quando Cristo chegou? Lembra? As raízes cresceram, mas rapidamente foram sufocadas pelos espinhos, não deu fruto. Lembra? As raízes cresceram, mas não tinha terra, era um monte de pedra, não teve fruto. Quantos de nós nos alegramos de saber de Cristo? Vamos lá? E quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Quem disse que o que Cristo fez por você, ele vai fazer por mim também? Quem falou que o relacionamento que Cristo tem com você, ele terá comigo também? Será que Cristo é igual para todas as pessoas? Então eu te pergunto, eu e você, nós somos os mesmos para todas as pessoas? Você é a mesma mãe, é o mesmo pai para todos os seus filhos? Ou cada um dos seus filhos tem um pai? Cada um dos seus filhos tem uma mãe diferente? Porque eles precisam ser tratados de forma diferente. Eu e você somos os mesmos amigos para todas as pessoas? Ou a gente trata os nossos amigos de forma diferente? Na relação que existe entre as pessoas se tratam da mesma forma sempre? É tudo um padrão entre os seres humanos? Então aqui nós estamos diante de 3 seres humanos: Pilatos, Herodes e Jesus. Sim ou não? Jesus é um homem ou não é? Ele é o Deus que se fez homem para morrer por mim e por você, senão ele não podia morrer. Então temos 3 seres humanos:
que vão se tratar de forma diferente. Neste momento da história, sabe como Pilatos e Herodes estavam? Brigados. Lembra do texto? De repente, a Bíblia diz, verso 12, e no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si se fizeram amigos. Mudou a relação. Então quer dizer que você é uma pessoa santa, busca Deus. E eu sou um filho pródigo. E eu quero ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem. É uma coisa óbvia que isso não vai acontecer. O nosso relacionamento com Deus depende de com o próximo nós somos dele. Porque ele já veio até nós. Ele já nos buscou. Agora existe um outro papel a fazer, que é o nosso processo de nos aproximarmos dele. Então vamos lá, verso 9, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Vamos lá, o que ele queria? O que Herodes queria? Um milagre, queria ver algum sinal. Jesus nem palavra dirige a ele. Para Pilatos, Cristo dirigiu palavra? Dirigiu. Está vendo como é diferente a relação? Para Herodes, nem palavra, ele queria sinal, nem conversar teve o privilégio. Nem conversar teve o privilégio, que Deus tenha misericórdia de nós aqui, que Cristo não esteja querendo conversar com a gente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente esteja indo a Cristo só atrás de um sinal, atrás de um milagre. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Então aqui, para a gente ganhar tempo, Cristo é desprezado, humilhado e de alguma forma já açoitado. Aqui não começou a crucificação ainda. Lembra? Eu estou antes da cruz. Verso 13, direto, voltando para Pilatos. E convocando os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: havemos apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa, das quais o acusais, acho nesse homem. E aí, olhe só. A primeira coisa que esse homem faz, sabe o que é? Passar a responsabilidade. Pilatos sabe que Cristo é inocente, sabe que ele não merece a morte, mas tenta transferir a responsabilidade. O que Herodes faz? É com você. Devolve. Mas o ensinamento, entre nós e Deus, a nossa responsabilidade, nós vamos arcar com ela. Entre nós e Deus, existem coisas que é Deus que faz. Quem veio atrás da gente foi Ele, não fomos nós que fomos até Ele. Lembra? Para os visitantes, vamos falar? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele veio até a gente. Vamos lembrar do Éden? O homem peca, quando ele ouve que Deus está por ali, o que ele faz? Foge, não vai até Cristo, não vai até Deus, foge. E é Deus que chama o homem do bosque. Então ele já fez a sua parte, agora nós precisamos fazer a nossa. E é aquele negócio, milagres existem ou não? Claro que existem. Lembra como eu brinco com os membros de Vila São José? Ressuscitar Lázaro é papel nosso? Não. Quem ressuscita Lázaro é Cristo. E quem tira a pedra? É a gente. Aquele que ressuscitou um homem, podia falar para a pedra, sai daí? Podia. Mas ele fala, vocês tiram a pedra. Está vendo? Construir a arca é papel de Noé. E trazer os bichos. Deus trouxe os bichos. Tem coisas que é da gente. Esse está transferindo a responsabilidade. A responsabilidade era dele.
continuando aqui, vamos lá. Verso 15, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa digna de morte. Então, primeira coisa, sabe o que ele faz? Ele transfere a responsabilidade. Nunca faça isso. Um dia nós estaremos diante de Cristo, todos, aí todos. Se é para estar com Ele para toda a eternidade, ou não estar, aí cada um de nós estará diante dele para ser julgado. Mas estaremos. Então hoje, não transfira a responsabilidade. Quando foi para vir para a cruz, ele veio. E ele enfrentou todas as coisas. Primeira coisa, Pilatos tentou fazer o quê? Passar a responsabilidade. Segundo, Pilatos tentou salvar Cristo. Fazendo a coisa certa? Não. Tentou fazer a coisa certa com o motivo errado. Então olha só o que ele faz. Verso 16. Castigá-lo-ei e o soltá-lo-ei. Espera aí. Vamos lá. Se ele é inocente, ele devia ser castigado? Não, devia ser solto. Porque ele é inocente. Um governador romano falou que ele era inocente. Um rei não achou nada para o acusar. Se ninguém de autoridade acha nada para o acusar, o que a gente faz? Açoita e depois solta? Não, livre o inocente. Inocente tem que estar livre, irmãos. É isso que tem que acontecer. Então, não vamos com essa conversa. Sabe o que a gente tem que fazer? Nós, aí eu digo, aqueles que já se aproximaram de Cristo. Sabe aqueles que falam assim, não, eu vou servir ao Senhor Jesus? A gente vai fazer o que a Bíblia manda. Com a gente não tem meio termo. O que a Bíblia manda a gente fazer? Pronto, a gente vai fazer o que a Bíblia manda. E aí eu não vou entrar em pormenores hoje, porque não é o nosso objetivo. Mas vamos pensar o que a Bíblia tem mandado eu fazer, porque eu sou um leitor da Bíblia, eu sou alguém que vem à igreja, eu sou alguém que tem amigos crentes, hein? Vamos lá? O que é que a Bíblia tem mandado eu fazer que eu não faço? Não tem esse negócio de castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Ele é inocente, o inocente precisa estar livre. Vamos continuar. Então, primeira coisa, esse homem passou a responsabilidade. Segunda coisa, não soltou aquele que é livre e tentou negociar, dando ao povo alguma coisa que o povo não queria. Vamos lá, verso 17. E era-lhe necessário soltar um pela festa. Aí, vocês precisam lembrar da mensagem de domingo passado, tá? Mas toda a multidão clamou a uma dizendo, fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão, por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Gente, olha as acusações de Cristo, e olha o que Barrabás fez. Barrabás era um assassino. Um assassino. Aí o que Pilatos faz? Coloca Cristo e um assassino. Então vamos lá, irmãos, olha só. Passa a responsabilidade. Quer primeiro castigar Cristo, para depois soltá-lo. E agora põe Cristo e um assassino. Irmãos, está tudo errado. Tudo errado. Não dá para colocar alguém jogando xadrez com luva de boxe, dá? Quando você põe luva de boxe, é para você treinar boxe, não é para jogar xadrez. Tem cabimento uma coisa dessa? Está entendendo a anedota? Não dá. Não dá para você dar um mergulho no concreto. Não dá. Então aí, de repente, a gente vê Cristo colocado na mesma prateleira de um assassino. Cristo fez o contrário. Cristo trouxe vida. Cristo trouxe cura. Foi isso que Cristo trouxe. Cristo trouxe até comida. Mas agora estão colocando o Senhor Jesus na mesma prateleira de Barrabás. Aí eu pergunto, será que ainda estamos fazendo isso com Cristo?
A gente está passando responsabilidade para alguém da nossa vida. A gente está querendo servir a Deus de uma forma que Ele não quer. Será que nós estamos fazendo isso? E aí eu vou para o final. 20. Falou outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Irmãos, quantas vezes esse homem já falou que Cristo é inocente? Agora, claro que eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas quantos de nós já falamos várias e várias vezes que Ele é Salvador? Quantos de nós falamos várias e várias vezes que Ele é Senhor? Mas a gente não tem servido a esse Deus. Quantos de nós ouvimos falar da cruz, ouvimos falar da Páscoa, ouvimos falar de Jesus e nunca nos entregamos a Cristo? Irmãos, nós não podemos ser como Pilatos. Ele sabia o que tinha que fazer. Você que nos visita, vamos juntos nisso aqui. Este homem, ele sabia de Cristo. E a minha pergunta para todos nós, crentes e não crentes, membros e não membros, eu não conheço todas as pessoas aqui. Quantos de nós sabemos quem Cristo é? E estamos fazendo a mesma coisa, guardadas as proporções. Não se ofenda pensando que eu estou falando que você matou ou mandou matar Jesus. Eu matei Jesus. Fui eu que matei. Porque Ele morreu pelos meus pecados. Então eu vou falar por mim. Eu matei Cristo. Se eu não tivesse tomado do fruto, se eu não tivesse pecado, Ele não precisava ir para a cruz. Mas eu pequei. Então falo por mim, eu matei Jesus. Este homem, verso 20, falou mais uma vez, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. É isso que todos pediram de Jesus, que crucificassem a Cristo. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Não, era para libertar, se ele era inocente. E aí eu termino, não aqui, porque assim, Pilatos tem mais uma coisa a fazer. E aí eu peço, por favor, que você vá, mas a gente vai voltar para cá, tá? Para Mateus, capítulo 27. Vamos lá? Verso 24, do capítulo 27 de Mateus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Esse foi o último ato. Lavar as mãos. Nós faremos isso hoje? Nós faremos isso durante o restante da nossa vida? Vamos lavar as mãos enquanto Cristo vai para a cruz? Volte, por favor, para Lucas, verso 23. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais prevaleciam. Não foi a vontade do imperador que prevaleceu, mas ele falhou. Quem prevaleceu foram daqueles que queriam a morte de Cristo. Então Pilatos julgou que se devia fazer o que lhe pediam, ele cedeu, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Muito bem, Cristo foi para a cruz. E a última canção
que nós cantamos dizia que ele era exaltado. E aí é assim, ele foi realmente para a cruz. Mas eu quero dizer que a cruz não pôde segurá-lo. E o Senhor Jesus, ele está vivo. E o texto que eu quero ler para vocês é um texto muito conhecido por nós aqui na igreja. E eu quero que, mais uma vez, desejar que o sentimento que a gente tenha é esse daqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E agora preste atenção no verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. A gente não sabe onde nós estaremos quando Cristo voltar. Mas isso não importa. Todo joelho vai se dobrar. Verso 11. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pilatos não confessou isso. Mas um dia ele vai confessar. Um dia ele confessará. Porque não importa se está no céu, na terra ou debaixo da terra. Quando Cristo voltar, ele confessará. Verso 11 novamente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos. A Páscoa já passou, né? Como data. Mas que você tenha sempre uma feliz Páscoa. No Cristo, crucificado e ressuscitado. E com a esperança que Ele vai voltar para te buscar. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Clamamos por misericórdia nas nossas vidas e que a gente não falhe, ó Pai, nas nossas escolhas. Que a gente não transfira para ninguém a responsabilidade que é nossa, de te servir, de estar próximo do Senhor e de te obedecer, ó Pai. Clamo por todos que estão aqui, e ó Deus eterno, que pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, um dia todos nós estejamos juntos de Ti, para toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Vou chamar o coral, que vai cantar mais uma canção.